Na novela A Usurpadora. No dia seguinte, Patrícia pede a Rodrigo que não comente nada sobre suas suspeitas a respeito de Paola para Carlos Daniel. O rapaz tranquiliza a mulher, dizendo que antes de qualquer coisa, precisa investigar aquela história para ter provas de tudo. Carlos Daniel aparece de repente e conta a Rodrigo que descobriu que a Paola que está em sua casa não é a verdadeira. Ele conta que falou com o sujeito que mandou a carta e o cara contou tudo, mas pediu $200 mil por seu silêncio. Paola aparece no escritório procurando pelo marido e Leda quer saber se ela não foi à empresa com o empresário. A moça explica que chegou ali sozinha e sai, sem dar maiores explicações. Mas Leda resolve ir atrás e quer saber por que a mulher está tão nervosa e diz que provavelmente Carlos Daniel foi atrás da pessoa que mandou a carta. Paola estranha, mas a invejosa alega que o empresário lhe conta tudo, mas a moça não deixa barato e diz: Carlos Daniel ou o sujeito que mandou a carta? Agora eu entendi. Provavelmente você deve ser cúmplice dele e deve saber de tudo. Por isso tinha tanto interesse em levar lá em casa o Luciano Alcântara. E sai, deixando a infeliz embasbacada. Enquanto isso, Rodrigo conta a Carlos Daniel que já suspeitava de Paola, mas preferiu não dizer nada até ter algumas provas. O empresário, então, conta que o cara que mandou a carta é Luciano, amigo de Leda. Rodrigo acha que a mulher deve estar envolvida naquele bafão e acha um absurdo, mas o empresário está mais interessado em saber o que deve fazer, pois o tal Luciano afirmou que quem armou tudo foi a legítima Paola. O rapaz diz a Carlos Daniel que a primeira coisa que precisam fazer é localizar a verdadeira esposa dele, e enquanto isso, fingir que não sabem de nada. Rodrigo se compromete em vigiar a moça e diz que os dois precisam avisar Stephanie para que fique alerta. Rodrigo chega na empresa e coloca seu plano em prática, se aproximando cada vez mais de Paola. Ele puxa assunto sobre o dinheiro que conseguiram emprestado, e a moça diz que sua única preocupação é o futuro das crianças, pois seu futuro está nas mãos de Deus. Para a surpresa do rapaz, Paola diz que quer que o rapaz administre todo o dinheiro e revela se ela tiver que se afastar. Quer que o moço mantenha tudo nos trilhos. Minutos depois, Rodrigo vai ao escritório de Stephanie, dizendo que precisa conversar com ela. O rapaz começa dizendo que Paola está demonstrando uma inteligência e uma eficiência na empresa que nunca teve, e ainda lembra que a mulher deu jeito em William. Stephanie concorda, e Rodrigo pergunta se ela nunca se questionou o porquê de tamanha mudança na cunhada, e revela que sabe por que a cunhada parece outra pessoa. Para a surpresa da empresária, o rapaz diz que quem está ali posando de esposa de Carlos Daniel não é a verdadeira Paola, e sim uma usurpadora que está se passando por ela. Surpresa! Stephanie quer saber quem é a mulher que se parece tanto com sua cunhada, e ainda pergunta onde está a verdadeira Paola. Mas o moço diz que vai investigar tudo isso e conta que voltou para a fábrica para vigiar os passos dela. Nesse meio tempo, Carlos Daniel vai tirar satisfações com Leda, que recebe o rapaz com um beijo na boca. Furioso, ele acusa a mulher de saber que quem mandou a tal carta foi Luciano Alcântara. E enquanto na sala ao lado, Stephanie surta e diz ao irmão que não quer que a verdadeira Paola volte, Leda jura que não sabia que Luciano era o autor da carta e conta que o conheceu há pouco tempo. A mulher também conta que o sujeito foi embora de sua casa, pois sabia que o empresário iria por ela e tirar a história a limpo. E para a surpresa de Carlos Daniel, Leda acaba revelando que Paula conhece Luciano, pois a moça chegou a mencionar o nome do chantagista, pois também pensou que ela era cúmplice do rapaz. Alguns momentos depois, o empresário aparece no escritório da esposa com um papinho mole, mas avisa que vai voltar para casa com ela depois do expediente. Já em casa, Carlos Daniel resolve ser inconveniente e vai encher o saco de Paola, que está lendo uma história para as crianças. A mulher resolve se retirar e manda que os irmãos conversem um pouco com o pai. Enquanto isso, Stephanie, que está de boas com William, quer saber se Paola já chegou, e o maridão avisa que a mulher está com as crianças. No andar de baixo da mansão, enquanto Carlos Daniel joga damas com o filho, Paola, sentada na escadaria da casa, lê para Lisete. Stephanie, preocupada, decide dar uma conferida para ver se está tudo bem, mas não consegue se controlar e acaba gritando. O empresário vai ver o que a irmã tem e decide conversar com ela em particular. O moço pede que ela se controle, pois Paola não seria capaz de fazer mal às crianças, mas a doida continua surtando. Carlos Daniel, então, pede que a moça não se meta e deixe que ele e Rodrigo cuidem do assunto. De volta ao quarto, Stephanie conta ao marido o que descobriu sobre Paola e diz que a mulher que está na sua casa é uma usurpadora que assassinou sua verdadeira cunhada e está vivendo ali para acabar com a família. William acha que a esposa está batendo biela
e resolve não dizer nada. E enquanto Carlos Daniel tenta preparar o filho para o possível sumiço de Paola, dizendo que talvez ela não possa cuidar dele em sua próxima operação, no andar superior, William tenta acalmar Stephanie. O cara continua achando que a esposa está mal, porém ela alega que foi Rodrigo quem contou tudo a ela, e por enquanto, todos devem guardar segredo sobre o assunto, pois seus irmãos vão investigar. Nesse meio tempo, com Lisette adormecida em seus braços, a falsa Paola avisa a Carlos Daniel que vai colocar a menina na cama e depois se recolher. Ela se despede de Carlinhos com um beijo e o empresário se pergunta como aquela mulher tão carinhosa pode ser uma usurpadora. No dia seguinte, Leandro aparece no escritório de Paola e diz a ela que existe uma manifestação na cidade e o trânsito está péssimo. Ele relata ainda que muitos trabalhadores acabaram faltando ao trabalho, principalmente os embaladores. O funcionário lembra que a empresa tem um pedido importante para entregar e eles não podem ficar mal com o cliente. De repente, Paola tem uma ideia e pergunta a Verônica se ela se importaria em embalar as louças. A moça se prontifica a acompanhar a chefe imediatamente e as duas partem direitinho para o setor de produção. Enquanto isso, Rodrigo conta a Patrícia sobre o plano para pegar Luciano e descobrir toda a verdade. Na empresa, Paola vai ver Stephanie e conta que ela e Verônica vão ter que trabalhar na embalagem das louças por causa da falta de funcionários e pede à moça que cuide do escritório central. Porém, ela nota que a mulher está estranha, mas Stephanie diz que é por causa de sua gravidez. Do outro lado da cidade, Rodrigo e Carlos Daniel encontram Luciano levando o dinheiro, mas dizem que só vão entregar a grana depois que ele explicar como e por que a usurpadora chegou à mansão. Enquanto isso, em Acapulco, a verdadeira Paola curte o sol na beira da piscina, enquanto Alexandre recebe sua fisioterapia. Ela se aproxima do amante e diz que gostaria muito de vê-lo caminhando novamente, antes de voltar para a maldita pensão dos Bracho, e lembra que seu regresso está previsto para dali a uma semana. Luciano conta aos irmãos que a ideia toda sobre aquela história foi de Paola, que estava cansada de sua rotina e queria curtir um pouco a vida. O rapaz revela que a mulher conheceu a usurpadora num toalete de um clube do litoral e se deu conta que ela e a moça eram muito semelhantes, e então teve a ideia. O sujeito conta que Paola foi se divertir com ele no litoral e contratou os serviços da moça que está na mansão para que a substituísse, prometendo uma grana preta pelo trabalho. Para piorar ainda mais a situação, o moço conta que Paola treinou sua substituta por vários dias, pois não queria que sua farsa fosse descoberta, já que pretendia correr o mundo com seu novo amante. Na mansão, Carlinhos tenta largar as muletas e acaba caindo, machucando ainda mais a perna que precisa ser operada novamente. Do outro lado da cidade, Luciano continua soltando a sopa e diz que o acordo das duas mulheres foi por 1 ano, e ao final desse prazo, a verdadeira Paola voltaria para casa e entregaria para sua dublê o valor combinado. O vigarista dá o assunto por encerrado e já quer passar a mão na maleta cheia de dólares. Mas Carlos Daniel avisa que para pegar o dinheiro, o moço precisa assinar um documento onde conste todas as informações sobre aquele bafão, incluindo datas, pois assim poderão ter provas contra a usurpadora. Luciano topa, principalmente porque vai receber um adiantamento de $30.000. Só para tirar a febre, Carlos Daniel pergunta ao rapaz se Leda é sua cúmplice, e Luciano jura que a mulher não está sabendo de nada. Os irmãos voltaram para a empresa, e Felipe avisa Paola, que está ajudando a embalar as louças. Na mansão, os funcionários estão apavorados com o acidente de Carlinhos, que não para de gemer de dor. Piedade pede que avisem Paola, que está justamente entrando no escritório do marido, e quase pega ele e o irmão falando sobre tudo o que descobriram a respeito dela. A moça conta sobre o problema com os funcionários e avisa que vai pagar horas extras. Carlos Daniel não gosta, mas Rodrigo diz que a mulher tem razão. Lalinha consegue avisar a patroa sobre Carlinhos e ela conta ao marido sobre o incidente. O empresário começa uma discussão, porém Rodrigo interfere e pede para a cunhada relevar, pois seu irmão está muito nervoso. Paola resolve enfrentar o rapaz e manda o cara dizer na cara dela quem ele realmente pensa que ela é. Rodrigo decide se meter na discussão do casal, antes que a coisa fique mais feia do que está. O cara força a barra e defende novamente a falsa Paola, dizendo que realmente ela não é mãe de seus sobrinhos, mas as crianças gostam dela como se fosse. A mulher, por sua vez, deixa claro que não tá a fim de ficar perdendo tempo com discussões e sai, avisando que está indo ver Carlinhos. Sozinho com o irmão, Rodrigo pede a Carlos Daniel que não seja imprudente, pois os dois combinaram de manter a situação como está, até terem provas contra a usurpadora. Paola chega em casa apressada e corre para ver o menino.
O jardineiro conta que o menino caiu, e ela pede ajuda ao motorista, caso precise carregá-lo. Ao ver o estado da perna do garoto, Paola diz que precisam levá-lo ao médico imediatamente, mas Carlos Daniel aparece em seguida e diz que aquela é uma decisão que só ele pode tomar. Enquanto o menino geme de dor, o entojado resolve discutir até com a avó, para provar que quem manda ali é ele. Na empresa, diante de sua máquina de escrever elétrica, Rodrigo escreve o documento que Luciano tem que assinar para receber o resto da grana, mas Estefania aparece surtada e diz que eles precisam dar um jeito de tirar a usurpadora da mansão. E enquanto Carlos Daniel faz que doce, Paola insiste para tentar tratar o menino que não para de gemer de dor. A mulher resolve tomar uma providência e diz a Piedade que vai ligar imediatamente para o médico. Carlos Daniel ressurge no recinto, carregando um agasalho para o filho nas mãos e avisa a vovó que vai levar o garoto ao médico. A mulher conta que Paola já o está localizando por telefone, e o sujeito começa a bater na mesma tecla, repetindo que ele é o pai e blá blá blá. Piedade, de saco cheio, diz ao neto que não vai mais aturar seus ataques de pelancas e quer saber exatamente o que está acontecendo. Paola aparece e avisa que conseguiu localizar o doutor e eles estão esperando Carlinhos no hospital. E começa tudo novamente. Carlos Daniel diz que ele vai levar, Paola diz que quer ir junto, ele não quer, e por aí vai. Até que vovó Piedade diz que o rapaz vai ter que explicar a atitude dele. Na empresa, Rodrigo tenta explicar para a irmã a situação, mas a doente não quer saber e faz o maior drama. Enquanto isso, Carlinhos se recusa a ir sem Paola ao hospital e a discussão começa novamente. A mulher indignada diz que se está sobrando naquela casa vai embora. O garoto tenta ir atrás da mãe e pede que ela não vá, mas ao tentar se levantar novamente, cai outra vez sobre a perna machucada. Paola então explica que estão com problemas na fábrica e precisa ir para lá para resolver, enquanto o pai o acompanha até o hospital. Carlinhos então se abraça na moça e, chorando, diz que a ama muito. Paola não resiste e começa a chorar também, deixando Carlos Daniel cada vez mais confuso. Em seu quarto, Piedade confessa a Adelina que sabe que algo terrível está acontecendo e precisa saber o que é. Nesse meio tempo, Paola acaba acompanhando Carlinhos até o hospital, e o médico diz que a perna do garoto está inchada, e acredita que seja o momento de realizar a cirurgia para que o menino recupere o movimento. O doutor explica que Carlinhos tem uma leve infecção que pode ser combatida com antibióticos, e quer saber se pode operar o garoto na próxima semana.